MSL. Olá, turma! Sejam muito bem-vindos ao workshop online de atendimento inicial ao trauma. Eu sou o professor Ednei Fernando e estarei com vocês nessa primeira videoaula. Eu sou formado em Educação Física, com especialização na área de reabilitação e traumatologia, bem como o meu mestrado também na área de reabilitação. Faço algumas pesquisas relacionadas à área de trauma, distração veicular. Atuo há praticamente 19 anos no atendimento pré-hospitalar pelo Corpo de Bombeiros, sou militar de carreira, tenho algumas especializações na área de atendimento pré-hospitalar a nível internacional, sou instrutor do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, o IBRAP, e estarei com vocês aqui neste momento discutindo um pouco a fase inicial do atendimento, que é o momento onde nós vamos abordar o pré-atendimento e também a avaliação da cena. Sejam muito bem-vindos a esse curso, a esse workshop, espero que vocês gostem bastante. Nós vamos deixar aqui a descrição do nosso grupo de Telegram para que você participe. Acompanhe também as nossas redes sociais pelo canal do YouTube, onde estaremos também fazendo algumas lives durante a semana desse workshop. Espero que vocês aproveitem. Sem muitas delongas, vamos para o assunto principal, que é entender a fase de pré-atendimento e avaliação da cena. Quando nós falamos da fase de pré-atendimento, nós vamos abordar isso de uma forma global, de uma forma geral, para que você entenda quais são as etapas que um prestador de socorro ele tem que realizar, qual a visão que esse prestador de socorro tem que ter durante uma fase de atendimento, durante a avaliação da cena, conforme a sua preparação, com relação a um aspecto mais grandioso do atendimento. E nós temos aqui a primeira característica, que é o perfil profissional. Quem é esse profissional? Quem é esse responsável pelo atendimento? O que ele precisa ter como características? E uma dessas características é ter realmente o perfil físico e psicológico. Quando nós falamos do perfil físico, é que ele seja realmente um indivíduo saudável, um indivíduo que tenha a condição de estar prestando socorro a alguém, que ele tenha uma condição física para isso, bem como uma condição psicológica, que ele tenha um bom estado emocional para lidar diante do sofrimento alheio, lidar com situações, muitas das vezes, situações de risco, situações vulneráveis para um paciente. A formação técnica, né? A formação técnica realmente é o momento onde esse profissional ele vai buscar agregar conhecimento, e para que ele agregue conhecimento ele vai passar por algumas etapas essas de formação básica inicialmente, depois ele vai passar por uma fase intermediária e também podendo chegar a uma fase avançada. O que é muito importante na formação técnica é que realmente você procure um local para se qualificar, um local que tenha uma boa preparação, que você conheça a história, que você conheça as características, que você conheça a forma de capacitação e formação. E é muito importante porque quando eu vou prestar o socorro a alguém, eu tenha uma boa bagagem, que eu tenha realmente adquirido um bom treinamento, uma boa formação, um bom conhecimento. Os cursos geralmente de formações em APH, eles envolvem realmente uma boa carga horária suficiente para que realmente você consiga atender alguém. Lógico que cursos com carga horária menor, nem sempre ele vai conseguir abranger todo tipo de emergência que você precisa estar preparado. Então isso é importante, que você tenha ciência que você deve seguir uma linha, que você deve fazer um passo a passo e que por vezes, para que você chegue a um nível de prestador de socorro, de profissional de emergência, você precisa realmente passar por uma jornada de competência, de formação até que longa para isso, tá bom? O condicionamento físico, é importante o condicionamento físico? Sim. Por quê? Porque por vezes o profissional de emergência, aquela pessoa que está prestando socorro, vai ser exigido dela uma boa condição física para transporte do paciente, colocar o paciente numa maca, colocar o paciente numa prancha, descer com esse paciente por uma escada, subir um morro, acessar um local de difícil acesso. Então tudo isso por vezes exige uma boa condição física para que esse profissional também consiga atuar sem
que ele corra risco de ter lesões, que ele tenha uma boa postura ergonômica e assim por diante. Boa apresentação pessoal é importante, lógico, até para que a gente transmita segurança durante a minha apresentação para o paciente. A boa apresentação, principalmente com relação ao uniforme limpo, uniforme adequadamente no seu corpo, fechado, a bota fechada, o macacão fechado, a camisa fechada. Isso também é muito importante porque transmite uma segurança, uma credibilidade maior no momento do atendimento. Evite ficar com roupa suja de sangue de um atendimento, até por critérios de segurança, critérios de higiene. Discrição e sigilo. Isso realmente é uma das etapas mais importantes de um perfil de um socorrista. Quando nós falamos da descrição, a vítima em si, uma vez que eu estou atendendo essa vítima, eu estou ali prestando um atendimento a ela, eu devo preservar realmente características de informações dessa vítima. Eu não devo ali sair falando sobre o atendimento para outras pessoas que não tenham uma relação profissional com a emergência. Eu não devo expor essa pessoa a imagens, a fotos, a comentários desnecessários. Então, informações sigilosas sobre o atendimento eu devo passar somente para a equipe médica ou até numa situação jurídica para equipes jurídicas, mas evitar realmente ficar expondo a intimidade, expondo dados dessas vítimas para que realmente a gente consiga preservar. Então, quando falamos de discrição e sigilo, é isso. Você realmente guardar consigo segredos sobre aquele atendimento e só passar para equipes profissionais que tenham essa competência de tomar essas informações. Uso adequado de vocabulários. Então devemos evitar gírias, palavras de baixo calão, palavras desnecessárias durante o atendimento. Tenho que ter um controle ali no que eu estou falando, até para não assustar aquela vítima, ela não se espantar diante de um comentário desnecessário que você tem ali pelo local. Estabilidade emocional, isso é fundamental. Por quê? Porque você vai atuar em cenários de emergência, em cenários com vítimas com lesões por vezes graves, com sangramento, com exposição de vísceras, e você precisa ter um controle emocional para lidar com aquela situação e conseguir atuar, e não, por vezes, não ter um envolvimento emocional. E esse controle emocional, ele é adquirido também. Eu consigo adquirir com treinamento, com a experiência do dia a dia, adquirindo ferramentas e bagagens de atuação, me colocando cada vez mais e me expondo cada vez mais a atendimentos, a treinamento. Isso é possível, por isso que a gente fala que está dentro da característica de um perfil profissional. Aí nós temos na sequência aqui a iniciativa e criatividade. O profissional de APH ele precisa ter iniciativa e ser criativo? Sim. Então imagine eu num cenário onde eu tenho múltiplas vítimas e tenho que atuar nesse cenário. Então eu tenho que ter a iniciativa de controlar o local, de deixar o local seguro, de realmente providenciar apoio. Então eu tenho que ser para frente. Eu não posso chegar ali no cenário de atendimento e ficar pacato esperando que outras pessoas peçam para que eu faça alguma coisa. Então eu tenho que saber me colocar no momento de receber uma ordem, no momento onde eu preciso dar a ordem, no momento onde eu preciso tomar a frente, no momento onde eu preciso gerenciar esse cenário de atendimento. E criatividade ela está aliada diretamente à nossa iniciativa, né? Então, diante de um cenário onde eu preciso ter criatividade para criar meios de segurança, criar meios de acesso à vítima, eu preciso realmente me colocar à prova dessa criatividade. A amabilidade é realmente você ser uma pessoa controlada emocionalmente, ser sereno, ter um controle do que você está falando e, por vezes, entender a situação a que aquela vítima está passando, né? Tem algumas vítimas, alguns tipos de lesões, alguns tipos de intoxicações que as vítimas ficam agressivas, que as vítimas ficam ansiosas. Você precisa, como emergencista, entender o que ela está passando, se colocar no lugar dela naquele momento, tá bom? Isso nós falamos então que é o primeiro passo. O profissional, ele ter um perfil, ele se colocar dentro desse perfil para poder
atender alguém. Vamos para a próxima etapa. Então a nossa próxima etapa aqui é entender os direitos desse nosso paciente. O paciente ele tem direito, quais são esses direitos, né? Então primeiro lá, ó, o paciente tem o direito de identificar o profissional que está prestando socorro a ele, por nome, por função ou cargo e bem como o seu local de trabalho. Então eu chego para ele e me apresento. Olha só, eu sou o Ednei, tá? Eu pertenço ao serviço tal, a minha graduação é tal, se eu tiver uma graduação, se eu for enfermeiro, eu me apresento como enfermeiro, como técnico, como médico, como bombeiro e falo lá se trabalho no SAMU, se trabalho no bombeiro, se trabalho numa concessionária, me apresento até para que eu consiga nesse momento já começar a ter uma relação de confiança e ele ali por vezes até me passa informações que são pertinentes à minha avaliação, principalmente no momento da avaliação secundária. A vítima tem o direito de ser identificada pelo nome. Então pergunte o nome dela, qual o seu nome, e a partir desse momento você começa a se comunicar com ela, chamando ela sempre pelo nome, tá bom? Para que a gente não dê pejorativos a essa vítima. A vítima tem o direito de atendimento humano, atencioso, respeitoso, por parte de todos os profissionais de emergência, que é o atendimento humanizado, né? Realmente a gente precisa prestar um atendimento de qualidade e entender o que essa pessoa está passando, o que aconteceu com ela e prestar o melhor atendimento possível. É esse o nosso papel dentro do APH. Direito de ser informada sobre procedimentos a serem realizados. Pessoal, você que está nos assistindo aí, essa etapa é muito importante. É muito desconfortável uma pessoa estar ali numa situação de emergência, uma situação de risco, ela deitada ali olhando para cima, um monte de pessoas conversando ao redor dela, vários profissionais ali discutindo procedimentos e ela não saber o que está acontecendo com ela, não saber o que vai ser feito, né? Principalmente no momento se eu tiver que fazer uma exposição de vestes, eu realmente ali explicar para ela que é necessário aquela exposição, que é necessário fazer o corte daquela vestimenta. Direito ao sigilo, foi o que nós conversamos anteriormente, então ela tem direito de ter suas informações, suas lesões, suas características preservadas por você, profissional de emergência, por você que está prestando socorro. Não exponha ela, não deixe que pessoas fiquem tirando fotos, mantenha a privacidade dessa vítima. A nossa próxima etapa realmente é a etapa que nós falamos de prontidão. Pessoal, tudo isso que nós estamos falando é pré-atendimento, ok? A prontidão nada mais é do que você estar preparado a qualquer momento para sair para um chamado. Então, você está lá na base, você está em condições de sair a qualquer momento, você está já uniformizado, a sua ambulância, a sua viatura já está em condições. Nessa fase também de prontidão, nós falamos que é muito importante que você conheça a sua área de atuação. Você sabe qual o PS da região onde você atua? Você sabe qual o PS para transporte de vítimas de emergências traumáticas, para o PS de emergências clínicas? Você conhece as principais avenidas da sua região? Então isso é importante. Você tem um GPS no seu carro, na sua ambulância, na sua viatura. Além de ter um GPS, é importante que você também conheça as principais avenidas para facilitar esse transporte, principalmente quem está no papel de condutor. E também você, por vezes, tem até um guia. Nós sabemos que o GPS, em alguns pontos, o sinal dele pode falhar. Então é importante que você tenha também um recurso de backup, que nesse momento é um guia. Então é importante que você faça essa relação de conhecimento prévia para que você esteja sempre em prontidão. E isso faz com que você ganhe tempo na sua saída, que você tenha um bom tempo-resposta para a chegada no local. Uma vez que você conhece as principais avenidas, você já pode ir se deslocando enquanto está ali colocando a rua no GPS, enquanto alguém está olhando a rua no guia. Isso tudo faz parte da nossa preparação. Está em boas condições ali, está sempre alerta para a saída, sempre alerta para o chamado, está alimentado, está já em condições de sair. Então é aquela preparação que eu faço na base para o meu chamado. A nossa etapa seguinte é realmente uma etapa primordial, que é
No momento que eu chego lá para o meu serviço, que eu assumo o meu serviço, fazer a conferência dos materiais, fazer o checklist se esses materiais estão ali. É importante que você tenha um checklist, como nós temos aqui na imagem, de todos os equipamentos, materiais que você tem no interior da sua ambulância, no interior da sua viatura. Se você não tem um checklist, é um momento de providenciar, ok? De ir lá realmente contabilizar qual a quantidade de materiais, aonde eles estão localizados. Isso é importante, principalmente sua localização, porque no momento da emergência você vai saber quantos tem, aonde está e fica muito mais ágil o seu atendimento. Além disso, também é importante a conferência das condições da sua ambulância, da sua viatura. Como que estão os pneus, como que está o óleo, como que está a parte mecânica, como que está a parte elétrica. Então, geralmente, quem faz essa conferência é o condutor, mas nós não devemos deixar só o encargo dele. É importante que os demais membros da equipe também conheçam, da mesma forma que o condutor tem que conhecer aonde estão os equipamentos e materiais desse seu carro de trabalho. Então, todos ali precisam estar a par de tudo, todos e quaisquer equipamentos que eu tenho ali, bem como das condições do seu carro aí de trabalho, ok? Então essa parte também é fundamental para que eu chegue na ocorrência e consiga ter os recursos à minha disposição e em boas condições. A questão da limpeza e higienização, muito importante, muito importante. Então assim, diariamente nós temos que fazer uma limpeza lá da nossa, limpeza e higienização da nossa ambulância, para deixá-la em condições de atendimento. É importante que ela esteja limpa para os atendimentos, que a gente coloque o paciente, que a gente coloque a vítima num ambiente limpo e o mais higienizado possível. Então nós trabalhamos muito com as características de higienização e de limpeza terminal e concorrente. Inclusive nós temos vídeos aqui no nosso canal do YouTube que abordam critérios de biossegurança e a gente explana com muito mais detalhes tudo isso daí. Mas sempre se preocupe com isso, mantenha esse ambiente interno mais limpo e mais higienizado possível. Nós entramos aqui na etapa de reconhecimento. Então, uma vez que você estava lá de prontidão, que você já estava preparado, com equipamentos feito lá o checklist, com a ambulância limpa, você em boas condições, já com o perfil profissional adquirido, agora é se preparar para a saída, para o chamado. E uma vez que eu tenho esse chamado, uma vez que esse chamado ele cai lá na central de atendimento, que o solicitante ele liga lá para os números de emergência, 192, 193, ou números de concessionárias, ou outros números que instituições privadas possam ter, o que geralmente essas centrais elas coletam de dados. Então basicamente ela passa pela coleta de dados da localização do acidente, ou seja, do endereço, de pontos de referência. Essas perguntas são importantíssimas. Tipo de acidente, é um acidente de trânsito, é um acidente envolvendo riscos potenciais no local. Número de vítimas, número e condições dessas vítimas. É importante também fazer essas perguntas para o solicitante. Se ele sabe ali como está a vítima, se ela apresenta algum sangramento, se ela está inconsciente no local. E a equipe, quando ela recebe essas informações, é importante que também ela questione por vezes até a central. Se ela precisa de alguma informação mais técnica, ela pode perguntar para a central, para que a central pergunte lá para o solicitante, por exemplo, o número de vítimas que tem pelo local, ou um ponto de referência melhor, um numeral mais correto do local do acidente, se pelo local o solicitante está visualizando algum tipo de risco para as equipes, quantidade de vítimas. Então tudo isso é importante. Quem está recebendo essa informação, que são ali os profissionais de emergência que vão sair para o atendimento, se ele verificar que está faltando alguma informação ou que alguma informação é importante para ele, para a equipe, para que quando chegue no local ele já esteja mais seguro, ele pode fazer esse questionamento para a central para fazer o intermédio aí diretamente com o solicitante. O deslocamento para o local ele deve ser um deslocamento seguro. O acidente ele já aconteceu. Eu estou indo para esse local do acidente para poder ajudar.
eu estou indo para prestar um atendimento, eu não posso durante o deslocamento aí me tornar parte dessa ocorrência, me tornar uma vítima ou me envolver num outro acidente, principalmente acidente de trânsito. Então é importante que as equipes se desloquem para o local seguindo a velocidade determinada aí das vias, né? Seguindo as orientações aí do Código de Trânsito Brasileiro, principalmente com o uso do cinto de segurança, né? Então lá desde o condutor com o uso do cinto de segurança, os auxiliares, todos ali realmente precisam estar assegurados também. Até porque, né, eles estão ali numa situação de emergência, indo para um atendimento e pode, por vezes, aí acabar sendo atingido por um outro veículo e se envolver num acidente aí que não não devemos tomar isso como uma rotina normal. Por isso, tentar ao máximo seguir as orientações aí de velocidade da via, de uso do cinto de segurança, de sinais sonoros e sinais luminosos, sempre sendo acionados para realmente permitir que aquelas pessoas que estão ali num fluxo ali perceba a sua presença, perceba que você está se deslocando por uma situação de emergência, tá bom? Durante esse deslocamento para o local do atendimento, é importante que eu vá ali fazendo uma revisão de procedimentos e de atendimento com a minha equipe, que eu vá fazendo ali um briefing com a minha equipe, que eu vá ali realmente discutindo com toda essa equipe algumas condutas de procedimentos. Com base no quê? Com base no que eu coletei lá da minha central de atendimento. Então a central passou para mim que é um tipo de ocorrência tal, eu já posso com a minha equipe, preparando a minha equipe, principalmente no tocante a EPI, no tocante a condutas de procedimentos, no tocante a condutas de segurança. Tudo isso pode já ser feito durante um deslocamento. E esse bate-papo que eu vou fazendo ali, essas orientações que eu vou fazendo com a minha equipe, por vezes ajuda muito quando eu chego no local do acidente. Lógico que sabemos que eu posso chegar lá e o cenário está um pouco diferente do que eu imaginava ou do que propriamente o solicitante passou. Mas é interessante que uma prévia já seja feita ali durante esse deslocamento, tá certo? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, revisar condutas e procedimentos de atendimento. A etapa de pré-atendimento envolve uma característica fundamental que é a segurança da equipe no APH. Então perceba que a todo momento aqui eu estou falando muito de critérios de segurança, principalmente já falei aí do deslocamento com o uso do cinto de segurança, seguindo a velocidade das vias, e aqui nós temos a etapa da segurança do próprio emergencista, né, do EPI dele, das barreiras de proteção. Então o uso de EPI para cada tipo de ocorrência ele é importantíssimo. Então, basicamente, um profissional que presta atendimento pré-hospitalar, ele usa luvas de procedimento, óculos de proteção, máscaras de proteção e alguns serviços têm até à sua disposição os aventais, que são geralmente descartáveis. Isso por quê? Para que a gente evite contato com riscos, principalmente riscos biológicos. Importante salientar aqui que o EPI ele é correspondente ao tipo de ocorrência. Então, nem sempre o EPI básico do profissional emergencista ele vai servir para todo e qualquer cenário. Então eu não posso entrar, por exemplo, numa ocorrência onde eu tenha fogo, onde eu tenha incêndio, por exemplo, com esse tipo aqui de EPI que nós estamos vendo na imagem. Não dá, porque isso daqui não vai ser suficiente para me proteger. Mas se eu for ter um contato direto com uma vítima ali que tenha sangramentos, por exemplo, esse tipo de EPI ele é um EPI que vai gerar uma barreira de proteção. Agora não tem como eu considerar que esse EPI é para todo e qualquer cenário de atendimento, principalmente quando nós falamos de acidente de trânsito, onde eu tenho vítimas presas em ferragens, onde eu tenho uma deformidade muito grande do veículo e que ali possa ter riscos físicos para o profissional que vai prestar o APH. Cuidado ao se aproximar desse local sem ter o EPI adequado, né? Até por vezes é necessário um capacete para entrar dentro de um ambiente como esse. Então observe, chegou no local, se o EPI é realmente correspondente àquele tipo de emergência, se você tiver o EPI para uma outra condição de emergência que seja aquela que você está visualizando, coloque ele.
tá certo? Caso você não tenha, você vai ter que esperar realmente as equipes de apoio chegar e as equipes especializadas que têm os EPIs específicos para atuar nesse cenário. Com relação à segurança da cena ainda, nós temos um papel importante que é o posicionamento de segurança. Quando eu estou indo para o local do atendimento, eu já estou fazendo aquele briefing com a minha equipe, eu estou discutindo com a minha equipe com relação aos procedimentos, ali com relação ao EPI que nós devemos usar e assim por diante. Nós temos agora um ponto fundamental que é o posicionamento do carro, o posicionamento da sua ambulância, da sua viatura nesse local de acidente. O que eu devo fazer? Inicialmente, assim que eu avistar o acidente, essa equipe ela já deve fazer aqui o que nós chamamos de visão de para-brisa. Então é um momento que ela faz uma visão em leque, que ela abre o campo visual dela ali, olha para todos os lados, tentando identificar quais os potenciais riscos daquele cenário, quantidade de vítimas, uma impressão geral que ela está tendo ali daquele atendimento. Por quê? É necessário fazer isso para que até você saiba qual a distância de segurança que você vai parar o seu carro. Se você avistar ali um vazamento de combustível, um poste, um fio elétrico caído, você não vai se aproximar tanto ali com a sua ambulância, você vai tomar uma distância de maior segurança, você vai ficar um pouco mais longe, então por isso que é tão importante fazer essa visão de para-brisa. E nós sempre falamos também que esse primeiro carro que chega aqui no local, ele se posiciona de forma a gerar segurança para os profissionais que vão atender, para as vítimas que existem no local. Então ele para sempre antes do local do acidente, de forma que ele faça aqui uma proteção física, uma barreira ali de segurança. Isso inicialmente, lógico que depois que chegarem outros recursos de apoio, outras viaturas, outras ambulâncias, ele vai retomar, na verdade ele vai tomar uma posição diferente, que agora ele vai se portar depois do local do acidente, porque eu já tive outra viatura que acabou fazendo a barreira de resistência, como é o caso dessa imagem aqui, ó, tem uma viatura do bombeiro parada aqui, antes do acidente, que está aqui, então ela está criando uma barreira física, e a ambulância foi lá para frente agora, se reposicionou para que facilite até a saída e o atendimento e a colocação da vítima no interior dessa viatura. Então o posicionamento de segurança ele é muito importante. E não é só a responsabilidade do condutor visualizar isso, de toda a equipe ali que está envolvida no local tem que estar sempre observando isso. Se alguém da equipe visualizar ali que a ambulância, a viatura não está parada numa posição que gere segurança de atendimento, qualquer um integrante pode ir lá e avisar o condutor, vamos reposicionar essa ambulância porque o local que ela está aqui é um local de risco, não está assegurando o nosso atendimento, tá certo? Então isso é muito importante. E observe também sempre os riscos de condutores não visualizarem essa ocorrência e acabar invadindo esse acidente, por isso que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui da questão de sinalização e isolamento também. Mas esse primeiro ponto é que vocês entendam realmente que parar o carro, parar a viatura, parar a ambulância num local adequado, num local seguro, é muito importante. Faça essa visão de para-brisa, identifique riscos e com base nisso, deixe o seu carro mais afastado e assegurando o trabalho das equipes. A comunicação efetiva, isso é fundamental. A comunicação ela é responsável, por vezes, por gerar recursos de apoio, por gerar informações mais precisas, por realmente adiantar o processo de atendimento da vítima. Então, com base nisso, é importante que você que quer se tornar um profissional de emergência ou você que já é um profissional de emergência tenha realmente a ideia de que a comunicação ela é essencial, que você faça uma boa comunicação. E quando nós falamos em comunicação, nós estamos falando na forma de transmissão. Como você transmite as informações, se essas informações são precisas, se o receptor dessa informação está conseguindo entender a sua mensagem. Nós temos uma linguagem que é chamada código Q, que é uma linguagem que busca facilitar a comunicação, principalmente em redes de rádio, principalmente em redes de comunicação. E a ideia do código Q é que você faça uma comunicação objetiva, precisa e concisa. Que você seja rápido
e prático nas suas informações, que eu não fique ali falando por muito tempo, que eu não fique perdendo muito tempo falando ali no rádio. Por quê? Porque pode ser que outras equipes precisem falar também com a central, precisem passar informações precisas e você está ali prolongando um bate-papo. Não é o lugar para isso, tá certo? Então a comunicação, pensem sempre dessa forma, é objetiva, é precisa, é técnica, e para ser técnica, o ideal é que você conheça aí o código Q. Essas informações entre as equipes que estão no local e a central de operações é muito importante. Então, ou seja, assim que você chegou no local, que você fez a visão de para-brisa, que você já escolheu um local para parar a sua ambulância, de imediato já faça um contato com a central, retransmita informações iniciais. Essas informações iniciais, a primeira impressão que você está vendo, elas são importantíssimas para a central, até por questões de até solicitar apoio para você que está no local. Então faça isso. E ao longo do meu atendimento eu posso ir reabastecendo a central com informações mais precisas que eu acabei coletando com o passar do meu atendimento. A avaliação da cena. Pessoal, você que está nos assistindo aí, observe essa imagem. Olhe bem para essa imagem e eu faço a seguinte pergunta: como você atuaria num cenário como esse? Ou seja, você seria a primeira equipe a chegar no local, a primeira pessoa a chegar no local, o que você faria primeiro? Observe aí. Perceba então, deixei esse tempinho aí para vocês pensarem. Perceba que nós temos ali múltiplas vítimas. O que a gente está identificando aqui? Vítimas caídas ao solo, ok? Nós temos, além das vítimas, nós temos veículos. Então essa é a primeira impressão que a gente está fazendo aqui. Nós estamos fazendo aqui um teste de primeira impressão. Como você está avaliando isso? Então, veículos, eu tenho bicicleta, eu tenho vítimas feridas, eu tenho riscos potenciais. Então eu tenho um poste aqui que foi colidido, que está com fio energizado, eu tenho vazamento de líquidos aqui, que até então eu não sei se é combustível ou não. Então perceba que no local de acidente eu posso ter riscos, eu posso ter números de vítimas, além da quantidade de socorristas, eu posso ter riscos potenciais que ainda continuam colocando em risco a vida dessas vítimas no local. As vítimas podem estar em posições que não são seguras para o atendimento delas. Então olha só uma série de detalhes que nós devemos observar antes mesmo de tocar na vítima. Isso é o que nós chamamos de avaliação da cena. A fase de pré-atendimento é a fase a qual eu me preparo, a qual eu tenho que fazer todos os preparativos para prestar um bom atendimento. E agora, quando eu chego no local, é o momento que começa a fase de avaliação da cena. O que você está avaliando dessa cena que nós acabamos de discutir? Vamos lá então entender um pouquinho mais sobre isso. Nós temos dentro dessa etapa de avaliação da cena, o que nós chamamos de dimensionamento. O quanto você está dimensionando, qual a grandeza dessa cena? Ela é uma ocorrência pequena, que envolve poucos números de vítimas, poucos riscos ou nenhum risco. Ela é uma ocorrência que tem muitos riscos, que tem muitas vítimas, que tem muitos feridos, que tem muitos riscos potenciais. Então tudo isso tem que ser avaliado. Qual o tamanho dos riscos dessa cena? São riscos controláveis? Você, com a sua equipe, com os seus recursos materiais, com o seu EPI, com o seu conhecimento técnico, consegue controlar esses riscos? Ou eu vou precisar de apoio? Então tudo isso é feito logo na sua chegada. Isso pode ser feito já logo naquele momento de impressão geral, naquela visão sua de para-brisa. Desembarquei ali da minha ambulância, o que eu estou vendo ali, o que eu estou observando. Não se desloque diretamente para a vítima, não adquira uma visão de túnel, uma visão fechada. É o momento que eu tenho que ter uma visão de leque, uma visão mais ampla, para conseguir identificar como gerenciar esses riscos. O que você vai fazer, quais são suas tomadas de decisões para gerenciar esse risco? Vai ser acionar apoio,
vai ser resolver isso sozinho? Qual a sua tomada de decisão? Então, por exemplo, nesse cenário aqui, esse profissional aqui, ó, de emergência desceu, desembarcou da ambulância. O que ele está vendo aqui? Um acidente de trânsito que colidiu contra um poste, possivelmente vazamento de combustível. Eu tenho uma vítima lá no interior do veículo. Quais são os mecanismos de lesão dessa vítima aqui? Foi um acidente de trânsito, colisão lateral, frontal, colisão traseira. Quais os mecanismos que geraram lesão nessa vítima, né? Qual a condição clínica dessa vítima para o seu atendimento? Ela está consciente ou ela está inconsciente? Então tudo isso eu já consigo observar logo que eu chego no local, nessa impressão. Por isso, pessoal, reforço a ideia. Pare ali antes e observe. Não caia direto para dentro do atendimento sem observar o gerenciamento ou a dimensão dessa cena. Qual o tamanho dos riscos, qual o tamanho dessa cena. Faça essa impressão geral antes. E aqui eu deixo uma ideia para vocês muito interessante, que vem através do princípio do SCI, que é o Sistema de Comando de Incidentes, que foi criado lá na década de 70 nos Estados Unidos e que vem com uma ideia muito legal. Apesar desse princípio do SCI ser um princípio usado em grandes ocorrências, onde uma série de etapas são realizadas com o objetivo de facilitar o gerenciamento de atendimento dessa ocorrência, o SCI, algumas etapas dele pode ser também reduzida e que eu possa empregar até em ocorrências de menor proporção, em ocorrências que eu tenho menores riscos, mas que pode ser usado para tudo. Então é um princípio muito bacana de como gerenciar uma ocorrência. E aqui eu trago uma dessas etapas, que é a etapa do plano de ação de emergências, né? Algumas literaturas chamam de plano de ação de incidentes também, tá bom? Nessa etapa aqui eu posso fazer esse plano de ação para facilitar o gerenciamento. Isso geralmente é feito pela primeira equipe que chega no local. Aonde isso daqui pode ser feito de forma escrita, então posso pegar uma folha ali de papel na minha prancheta, juntamente chamar a minha equipe e confeccionar um plano de ação de emergência, um PAI, de forma escrita. Ela pode ser falada, então eu posso falar ali para a minha equipe o que cada um vai fazer, de que forma isso vai ser feita, ou ela pode ser mentalizada por mim. Se é eu que vou executar isso, eu posso mentalizar cada uma dessas etapas. E a nossa proposta aqui, então, é que esse plano de atendimento de emergência, de ação de emergência, desculpa, ele tenha 4 focos principais, que é entender como está a situação, ou seja, quais os problemas que eu estou encontrando naquele momento, os objetivos, ou seja, o que é preciso fazer para resolver esses problemas que eu encontrei aqui na minha situação. As estratégias, ou seja, de que forma que eu vou atingir esses objetivos que eu delimitei. E os recursos, ou seja, que tipo e quantidade de recursos eu vou precisar. Então percebam que o gerenciamento de um acidente, ele envolve características de logística, de recursos humanos, de recursos materiais, de recursos estruturais, de recursos de apoio. Tudo isso faz parte de um gerenciamento de ocorrência, que pode ser empregado desde uma pequena emergência, de uma pequena ocorrência, até uma grande ocorrência, de uma grande emergência. Então, por exemplo, vamos lá, eu dei aqui algumas ideias de um plano de ação de emergência. Em uma situação onde eu tenho aqui um acidente de trânsito, eu tenho vítimas, nós temos risco elétrico, nós temos vazamento de combustível e nós temos incêndio, um dos veículos pegando fogo, que é aquele cenário que eu pedi para que vocês fizessem lá uma memorização do que estava acontecendo de risco. Então essa é a nossa situação inicial, isso é o que nós encontramos. Com base nessas informações de situações e problemas, quais são os nossos objetivos aqui? Os nossos objetivos é realmente eliminar os riscos. Então eu preciso eliminar esses riscos para poder chegar nesse local e deixar esse local assegurado para o nosso atendimento. E eu preciso atender as vítimas que estejam ali no local. Então eu preciso eliminar riscos, assegurar e atender vítimas. Esses são os nossos objetivos. E dentro das estratégias, que é a etapa de número 3, nós vamos realmente ali fazer a triagem das vítimas, acionar os recursos de apoio
e sinalizar e isolar o local. Então percebam que com base nos riscos que eu delimitei, que eu já identifiquei e eu sei que eu tenho que eliminar esses riscos e assegurar, eu vou acionar as equipes de apoio. Eu vou pedir lá para a minha central, acione os apoios respectivos a cada tipo de risco. Eu vou sinalizar para que não haja mais acidentes a partir do que já aconteceu e isolar para que evite outras pessoas entrarem ali naquele cenário. E agora, a partir desse momento, eu começo a fazer triagem de vítima. E para triagem de vítima existem métodos para isso, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. E com base nas minhas estratégias, agora é o momento de solicitar os recursos. É o momento de saber quais os recursos eu vou precisar. Então nós vamos precisar, por exemplo, de corpo de bombeiro para eliminar os riscos de incêndio, para eliminar riscos de vazamento de combustível. Eu vou precisar dos departamentos de trânsito para realmente fazer uma segurança de fluxo de veículos ou fluxo de trânsito naquele local. Vou precisar da companhia de luz e energia para desligar a energia e assegurar que eu posso acessar aquele ambiente. Eu vou precisar de apoio de mais viaturas e mais ambulâncias do suporte básico, como o SAMU, como o Corpo de Bombeiros, recursos de suporte avançado, a presença de médico e enfermeiro no local, principalmente para ajudar nas etapas de triagem de vítima, e atendimento dessas vítimas. Eu vou precisar de cones para fazer a sinalização que eu determinei aqui na minha estratégia. Eu vou precisar de fita de isolamento realmente para fazer o isolamento que eu já determinei na minha estratégia também. E realmente a etapa aqui até de uso do extintor. Então eu tenho um extintor ali que pode ser da minha própria ambulância para evitar riscos até a chegada do corpo de bombeiros nesse local. Então percebam como um simples plano de ação de emergência, percebam que uma simples estratégia dessa, ela pode me dar uma série de informações que vai me ajudar a gerenciar essa cena, gerenciar esse local de atendimento. Então guardem essa é uma informação muito importante. Muitos não conhecem esse plano de ação e é simples de fazer. Treinem aí, pegue uma folhinha, faça um treinamento mental, simule uma situação, vai ajudar bastante você no atendimento das suas emergências. Vamos para a próxima etapa, a etapa de sinalização e segurança. Então a etapa de sinalização e segurança é importantíssima, ela faz parte de uma conduta das equipes de emergência. Então lá na sua ambulância, na sua viatura, você deve ter recursos de sinalização como cones, posso ter bandeirolas, posso ter sinalizadores, posso ter coletes refletivos. Isso é importante para que você consiga sinalizar esse local. Por vezes, dependendo do ambiente onde eu estou prestando socorro, do local, se é um local escuro, se é um local de baixa visibilidade, pode acontecer outros acidentes ali, outros condutores não visualizarem que ali existe um acidente e acabar entrando nessa ocorrência também, atingindo os profissionais de emergência, atingindo as vítimas novamente. Então tudo isso é importante, que você tenha essa mentalidade de sinalizar. Exemplo que nós colocamos aqui na imagem, olha só, uma vítima aqui na via expressa. Então o carro parou aqui, a viatura aqui do bombeiro parou aqui e foi lá e colocou os cones para sinalizar esse local para outros veículos que estejam passando por aqui consigam enxergar e não provocar um outro acidente ali no local. Além disso, nós temos, além da sinalização, o próprio isolamento. O isolamento ele pode ser feito com fitas de isolamento, alguns chamam de fita zebrada, e ele pode ser feito com cones também. O isolamento ele é muito importante para evitar que outras pessoas acessem aquele local, que seja visível também aquele local para que outras pessoas consigam visualizar e não acabe acontecendo outro acidente, principalmente nos tipos de atendimento, de ocorrências onde envolva situações de crime, onde envolva situações de violência, que por vezes esse local tem que ser preservado para futuras perícias também. Então é importante que você tenha essa visão de que o local precisa ser isolado também e sinalizado. A sinalização também ela pode ser feita, então, por exemplo, a equipe chegou no local, então aqui então a ambulância parou, a equipe desembarcou pelo lado interno da via para evitar desembarcar pelo local onde tem mais fluxo de veículo, até para proteger a equipe, e a equipe já veio aqui direto e pegou os cones para fazer a sinalização
e o isolamento, e eu tenho aqui um dos profissionais da equipe fazendo o papel de homem sinalização, homem bandeira. Ele pode estar aqui com uma bandeira na mão, uma bandeira com uma cor aí laranja, amarelo, bem visível, e ele vai sinalizando o fluxo de veículos ou direcionando o fluxo de veículo para vias externas para não acontecer um outro acidente ali. Ele também pode usar sinais luminosos para fazer esse tipo aí de sinalização, mas é importante que você sempre pense nessa segurança inicial de sinalização, de isolamento, de análise do local, se não tem riscos, tudo isso é relevante no nosso atendimento. Uma outra característica também muito interessante é delimitar os perímetros de atuação. A delimitação dos perímetros de atuação, primeiro, ela ajuda numa segurança de atuação, ela permite que quem acesse realmente cada um desses perímetros sejam profissionais competentes realmente com aquela atividade a qual ele vai executar, bem como eu consigo ter uma melhor organização e gerenciamento do local. Então, por exemplo, aqui nós falamos que esses perímetros eles podem ser delimitados em zona quente, que é essa região aqui mais vermelha, que é o ponto central aonde está o acidente, aonde estão as vítimas. Nós temos ao redor a zona morna, que é uma área ali que eu chamo a área de transição entre a zona quente e a próxima área, que é a zona fria. Nessa região aqui nós vamos perceber que pode ficar alguns tipos de recursos profissionais, e é um momento que eu também posso fazer um corredor de acesso para aquele ponto da zona quente, para aquele ponto onde vai acontecer o atendimento. E a área mais afastada é o que nós chamamos de zona fria. Então, na zona quente, quem atua? Quem realmente tem competência para aquele tipo de emergência. Então, por exemplo, aqui do lado, nós temos uma emergência com produtos químicos. Quem que vai atuar ali? É o Corpo de Bombeiros, são empresas que atuam com serviço de emergências químicas, que têm roupas especiais, ou seja, equipamento de proteção individual específico para esse tipo de atendimento. Eu não tenho como entrar numa área dessa com produto químico com EPI de socorrista, com EPI de APH, óculos, luva de látex, avental descartável. Eu não tenho, porque eu vou me colocar em risco. Então, quem vai atuar na zona quente nesse tipo de cenário é o profissional que tem treinamento, que tem EPI e é capacitado para aquele tipo de atendimento. Quem vai ficar na zona morna? Geralmente são equipes que são responsáveis por fazer um corredor de descontaminação, são equipes de apoio, são equipes de resgate, são equipes de resgate, né, desses profissionais que estejam também preparadas para atuar ali. E na zona fria, quem vai ficar? Geralmente é o que nós chamamos de posto médico ou posto de comando. Aí aqui fica as equipes de APH, porque ela não está com EPI específico, ela não está com treinamento, ela não tem treinamento específico de produto químico, tá? Então nós devemos delimitar. O que é importante salientar é que a zona quente, zona morna e zona fria, ela é correspondente a cada tipo de situação, bem como cada profissional que vai atuar em determinada área aqui também é correspondente ao tipo de emergência. Então nós vimos aqui num dos exemplos que quando eu tenho emergência química, quem atua são profissionais que atuam diretamente com emergência química. Eu, profissional de APH, com meu EPI de APH, eu não entro, por exemplo, numa zona quente, mesmo que ali tenha uma vítima. Eu tenho que esperar o bombeiro lá, todo paramentado com o EPI dele, tirar essa vítima, passar para a equipe de APH, que vai estar lá na zona fria, para que ela possa fazer o atendimento, tá certo? Isso funciona para qualquer tipo de emergência. Por isso que é importante você analisar. Analise então qual o tipo de ocorrência. Esse tipo de ocorrência, qual o meu treinamento para esse tipo de ocorrência, qual o meu EPI para esse tipo de ocorrência. Aí a partir daí eu consigo saber quem atua em cada uma dessas áreas. Então até pessoas que estejam no local, que estejam ali observando a ocorrência, que são curiosos, eles têm que ficarem bem afastados. Eles ficam lá na zona fria, se afastam da zona fria, para que não se coloque em risco também. Então esses perímetros é para assegurar o atendimento e assegurar o controle e gerenciamento dessa emergência. Aqui nós podemos observar, olha só, que dentro
da zona quente, realmente, é o ponto central, é o ponto onde ocorreu o acidente. Na zona morna, eu posso dispor materiais de atuação, então, por exemplo, acidente de trânsito, as minhas ferramentas de trabalho de corte ficarão aqui na zona morna. E lá na zona fria, fica lá os veículos, né, o policiamento, fica a viatura do corpo de bombeiros, fica outros carros não relacionados diretamente à atuação na zona quente, tá certo? Então, só para a gente ter ideia, e percebam, né, que quando eu delimito essas zonas de trabalho, eu tenho uma melhor organização de atendimento, não fica ali um cenário totalmente bagunçado, sem saber o que eu tenho que fazer. Aqui, olha só que interessante, né? Então, nós temos aqui, nós temos métodos de isolamento, nós temos protocolos, nós temos serviços que prestam atendimento direto em rodovias, como os departamentos de trânsito, que tem protocolos diferentes com relação a isolamento. Então é muito importante que você que atua num serviço de emergência, seja corpo de bombeiros, seja SAMU, seja concessionárias de rodovia, que você conheça os seus protocolos de sinalização e isolamento do local, porque nós sabemos que existe diversos, né? E isso é importante que você conheça as características do seu protocolo. Então, por exemplo, aqui, né, nós temos o conhecido aí como TIMA, que nada mais é do que a área de gerenciamento de incidentes de trânsito, né, que é dado aí pelo Departamento de Trânsito norte-americano. E é um protocolo muito interessante, é interessante que vocês conheçam, é bem objetivo, bem prático. Então ele faz da seguinte forma, ele delimita o perímetro de atuação da seguinte forma. Então ele tem aqui uma área de alerta, uma área que chama a atenção dos condutores, quem está se aproximando do local. Então essa área de visibilidade. Então nessa área de visibilidade, nessa área de alerta, geralmente eles colocam placas ou painéis luminosos que já estão ali indicando que existe um acidente, tá bom? Depois vem a área de transição. Na área de transição, geralmente eles já começam a colocar algumas barreiras físicas, como por exemplo viaturas, ambulâncias, carros de bombeiro. Então já tem aqui na área de transição. Depois nós temos a área ativa, que é realmente a área de trabalho, aonde aconteceu o acidente. Então ele está aqui, ó, o acidente aconteceu aqui, que é a área ativa. E posteriormente, passando disso, nós temos a área terminal. Percebam que uma vez que está delimitado essas áreas de atuação, a minha sinalização ela acontece com base nisso. Então, a partir do acidente, eu começo a fazer o isolamento e sinalização com os cones. Então, eu faço um corredor aqui, um túnel, e percebam que eu tenho as viaturas colocadas entre essas áreas para que elas funcionem como uma barreira física, elas funcionem como uma proteção. Então percebam que as viaturas não estão paradas umas próximas das outras. Então, por exemplo, se um veículo vir aqui e se chocar contra esse primeiro carro que está aqui, essa primeira viatura que está fazendo uma barreira física de proteção, ela tem um espaço, que nós chamamos de espaço, um amortecedor aqui, para que ela consiga até parar e não colidir com uma outra viatura. Então isso é interessante. Então eu paro uma viatura que faz barreira física, dou um espaço, paro a outra, dou um espaço antes de chegar no local do acidente, tá bom? Então essa metodologia aqui do TIMA, que é o Departamento de Trânsito norte-americano, é bem interessante também para que vocês conheçam. Nós temos inclusive aqui no canal nosso do YouTube, do IBRAP, nós temos alguns vídeos também que falam de sinalização, e nós temos o nosso curso do STAP. No curso do STAP nós temos um módulo específico aonde é abordado, inclusive com vídeos didáticos muito bacana, os critérios de sinalização, protocolos de sinalização, como que eu posiciono os cones, quais são as distâncias, como que eu desembarco realmente da ambulância. É muito interessante que vocês conheçam também o nosso curso aí do STAP. Então aqui nos critérios de sinalização, olha só, eu coloquei aqui dois protocolos diferentes aqui só para que vocês conheçam, né? Um deles é o do SESC-Senat, que ele faz orientações sobre a distância dos cones para realmente eu ter uma segurança e uma boa sinalização. Então eles falam aqui que quando eu tenho, por exemplo, uma via de 40 km por hora,
A distância de sinalização em condições normais é a 40 metros, ou seja, o cone mais distante ele tem que estar a 40 metros de distância. Então eu tenho um acidente aqui, a 40 metros de distância eu vou colocar o cone, de lá eu venho colocando outros cones. Então, por exemplo, é uma recomendação. Agora em dias onde eu tenho chuva, onde está escuro, onde tem baixa visibilidade, condições adversas, eu vou multiplicar isso para 80 metros, tá? Uma via aí de 110, tem 110 metros de distância em condições normais e 220 em condições adversas. Aí nós temos aqui o protocolo do DOT também, que é o Departamento aí de Trânsito norte-americano, que ele já segue em um outro conceito. Ele usa, inclusive, fórmulas para delimitar qual que é a distância realmente ideal para você colocar os cones. Então, através de fórmulas onde ele vê a dimensão da pista, número de faixa, velocidade da via, e eles estruturam uma fórmula onde eles caracterizam assim, qual a distância desses cones. Então, por exemplo, uma via que nós temos aqui de distância, ó, percebam aqui nessa imagem, então vou pegar aqui, ó, 50 milhas, né? Eles falam aqui em 50 milhas, que dá 80 km por hora. Então, mais ou menos aqui, eu vou colocar os cones, o cone mais distante a 130 metros. Então, através dessa fórmula, ele pegou aqui, então eu tenho 80 km por hora, eu vou colocar o cone a 130 metros, porque eles usam um outro padrão, que é um padrão de protocolo deles, que eles acabam empregando uma fórmula para delimitar o padrão de segurança, tá bom? É importante, como eu disse, conheça os vários protocolos, conheça como funcionam, conheça bem o seu protocolo institucional. Isso é muito importante. Quando eu tenho essas ocorrências no atendimento inicial dessas vítimas, no atendimento ali no local, assim que eu chego no local, eu posso me deparar com um cenário de múltiplas vítimas. Isso pode acontecer. E nesse cenário de múltiplas vítimas, onde você tem uma quantidade muito grande de vítimas e você não tem recursos suficientes, né? Na sua área ali de atuação não tem recurso suficiente, ou o número de socorristas que você tem ali também é reduzido. Então eu posso já dar o primeiro passo ali, o início de um processo que nós chamamos de triagem dessas vítimas, né? Então toda vez que eu me deparo com ocorrências onde eu tenho múltiplas vítimas, eu tenho que criar um processo realmente de triagem. E nós sabemos que existe vários métodos também de triagem, né? Então por isso que é bacana, conheça lá o seu método institucional. Ah, eu não tenho método, eu não atuo ainda, então é legal que você conheça outros métodos também, tenha ferramentas para que você consiga atuar muito bem. Então nós temos aí bem conhecido aí método START, então esse daqui é o cartão que é usado no método START, onde lá ele define a triagem dessas vítimas na cor preta aqui no cartão, vermelho, amarelo, verde, tá bom? Nós temos também vídeos aí explicando detalhadamente cada um desses métodos. Nós temos também aqui o método SALT para triagem de vítimas em massas. Então olha só, o quão é importante você entender que recursos eu sempre tenho. Lembra lá quando nós falamos do perfil, da formação do profissional de emergência, de como que eu tenho que me especializar, de como que eu tenho que buscar conhecimento, de como que eu tenho que adquirir ferramentas de conhecimento? Um deles, por exemplo, está aqui, está claro. Então, conhecer vários métodos de triagem de vítima, conhecer além do método START, que foi muito tempo difundido, muito tempo falado, saber que existem outros. Quando que eu emprego cada um? Quando que eu uso cada um desses? O meu serviço de atuação, qual que usa? Qual que é prioridade para o que eu estou me deparando aqui? Então conheço, tá bom? Fica a dica aí para vocês de conhecerem esses métodos aqui também. E nós vamos gerar essas oportunidades para vocês aqui nos nossos cursos, no nosso canal. E nós vamos agora para a etapa que vai anteceder a etapa que a gente vai falar mais à frente, que é o vídeo número 2 aí, que é da avaliação da vítima. É a etapa do mecanismo do trauma. Muitos chamam isso de cinemática do trauma, biomecânica do trauma. O PHTLS fala em física do trauma, tá bom? O mecanismo do trauma, ele realmente envolve entender como ocorreu esse acidente, como que a vítima se portou nesse momento, aonde ela estava, né, diante de tudo isso. Então o mecanismo do trauma, eu faço realmente o estudo dele para entender principalmente se esse mecanismo ele foi perigoso para a minha vítima.
Esse mecanismo do trauma ele é perigoso? Então ele envolve uma situação de capotamento. Eu considero que o capotamento é algo perigoso. Quais são as principais lesões que a vítima possa ter diante de um capotamento? É um acidente de trânsito, a vítima bateu o tórax e a região abdominal no volante. Quais as principais lesões que podem estar associadas a esse tipo de impacto? Ela estava sem cinto? Foi um atropelamento, a criança é pequena, pegou aonde esse para-choque do carro? Na região torácica, abdominal, pélvica? Olha só como padrões de lesões, padrões de mecanismo de trauma podem me indicar lesões específicas, lesões mais características, e é essa a ideia. Então, se eu tenho uma queda de altura aí, queda de altura elevada, quais as principais lesões que podem mais estar associadas? Lesão de membros inferiores, lesão de quadril, lesão de região lombar, um ferimento à arma de fogo, dependendo do calibre, dependendo da energia. Tudo isso pode ter uma influência diferente sobre o mecanismo do trauma. Então essa relação de interpretação do mecanismo do trauma, da biomecânica, ela vai te ajudar muito, sabe aonde? No momento da sua avaliação. No momento que você vai avaliar a vítima e você tem um bom conhecimento de todo o mecanismo que envolveu aquele trauma, diferenciar se esse mecanismo de trauma ele é perigoso ou ele não é um mecanismo tão perigoso, te ajuda a avaliar muito bem, te ajuda a identificar lesões e principalmente evita que você deixe de observar algumas lesões, ou seja, passe despercebido por algumas lesões. Isso é extremamente importante que você compreenda essa linha de raciocínio. Então, por exemplo, aqui, olha só, interpretar possíveis lesões. Nós temos aqui o condutor, ali na função de motorista, usando o cinto de segurança. Perfeito, ele tem uma quantidade de lesões minimizadas pelo uso de um recurso de segurança. Mas olha só, quem está atrás no banco traseiro não está com cinto de segurança. O que vai acontecer aqui? Essa vítima aqui agora, né, ela vai ser projetada sobre o banco da frente, sobre aonde está sentado o motorista com o cinto de segurança, e todo o peso dele, toda a massa dessa vítima vai ser sobrecarregado sobre a vítima que está com o cinto. Ou seja, ela vai levar um outro choque, além de ela ter se chocado, o veículo ter se chocado contra uma resistência, o corpo dela ter sido projetado, ter se chocado ali contra o cinto, os órgãos dela terem se deslocado também, encontrado resistência, um choque contra as estruturas ósseas, agora ela recebe um quarto choque, que é o choque do que foi projetado, ou seja, da vítima que foi projetada. Por vezes essa vítima aqui, ela quebra até um encosto do banco, com o impacto que ela sofre, e gera nesse momento lesões nesse condutor aqui que estava com cinto. Então ele pode ter lesões na região da cabeça, do crânio, pode ter lesões cervicais, lesões ao longo da sua coluna, lesões de quadril, tudo isso porque essa vítima aqui estava sem o cinto de segurança. Então percebam que essa análise que eu acabei de fazer com base nessa imagem é uma análise interpretativa. Então a biomecânica do trauma, o mecanismo do trauma, a física do trauma, ele tem esse critério de despertar no emergencista, de quem vai prestar o socorro, uma análise interpretativa do que possa ter ocorrido. E quando eu faço essa análise, por exemplo, nesse caso aqui, eu já consigo identificar que esse mecanismo é um mecanismo perigoso para ambas as vítimas. E isso me permite, quando eu vou fazer a avaliação da vítima, a avaliação inicial da vítima, eu consiga procurar por alguns tipos de lesões específicas. Entendem qual a importância disso daí? Por isso que a gente reforça tanto essa ideia de você conhecer e saber como faz uma boa análise da biomecânica do trauma. Olha só, padrões de lesões específicos. Então o cinto de segurança, ele gera alguns padrões específicos? Gera. Eu já posso, na hora que eu estou fazendo a avaliação da vítima, suspeitar realmente de uma lesão abdominal. Quando eu fizer a inspeção visual e a palpação, eu posso ali achar o que eu realmente estava imaginando no momento da análise do mecanismo do trauma. Então, os padrões de lesões específicos são muito comuns quando eu associo uma boa interpretação do mecanismo do trauma. O que é um mecanismo do trauma perigoso? Você sabe o que é? Isso é importante entender. Então, o acidente é com alto deslocamento de energia, houve alto impacto, tudo isso é importante que você interprete. Então, eu estou olhando essa imagem aqui, ó, desse veículo completamente deformado. Será que esse acidente não foi com alta energia? Será que não foi com alto impacto?
Sim, né? Pela imagem aqui eu já estou vendo. Então eu já estou interpretando um mecanismo de trauma perigoso. Nós temos alguns que são clássicos. Colisões em vias de alta velocidade, ou seja, acima de 90, 100 km por hora. Capotamentos, colisões de motos ou bicicleta, porque geralmente o corpo da vítima acaba virando um anteparo, não tem ali uma cápsula de proteção, não tem uma célula de proteção. Nós temos quedas acima de 3 metros, ou seja, 2,5 vezes a altura dessa vítima. Ferimentos por arma de fogo e arma branca. Olha só, ferimento, arma de fogo e arma branca já é considerado um mecanismo de trauma perigoso, um mecanismo de trauma grave. Mergulho em águas rasas, geralmente porque os impactos são impactos, nós chamamos de impactos axiais, que são aqueles impactos realmente na região da cabeça, pela parte superior, que faz uma compressão das vértebras. Traumas esportivos, geralmente em esportes de alto impacto, né? Rugby, alguns tipos de corridas de carro, então onde tem muito contato físico, alguns traumas acabam sendo mais corriqueiros, tá? Traumas esportivos de alto impacto. E as explosões, né? As explosões nós sabemos que ocorrem diversos tipos de lesões quando as pessoas vivenciam um cenário como esse. Então você tem ali deslocamento de energia, deslocamento de gases, temos riscos de queimadura, deslocamento de destroços. Tudo isso pode agravar ainda mais. Então por isso que é considerado perigoso, um mecanismo de trauma perigoso, porque pode ter uma série de lesões e lesões por vezes graves. Olha só então que interpretação bacana. Percebam que nós fizemos uma análise interpretativa das principais ocorrências que podem estar vinculadas a mecanismo de trauma perigoso. E com base nisso, nós deixamos aqui uma informação muito bacana, inclusive dada aqui pelo PHTLS, nona edição. Olha só o que ele nos traz. As informações coletadas sobre a biomecânica do trauma são melhores utilizadas para a fase de avaliação e atendimento das vítimas. Olha só, foi aquilo que eu comentei com vocês. Quando eu faço uma boa interpretação de biomecânica, de avaliação do trauma, na hora da minha avaliação, eu consigo avaliar de forma mais precisa e uma forma bem melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula nossa, que vocês tenham aproveitado. Continue acompanhando o nosso workshop online. Na próxima aula, que é a aula 2, o vídeo número 2, nós vamos entrar na etapa de avaliação da vítima. Vamos entender como eu posso, por exemplo, aplicar essa interpretação da biomecânica do trauma no momento da minha avaliação. Espero todos vocês e conto com vocês ao longo do nosso workshop online de atendimento inicial ao trauma. Fica aqui o abraço, professor Ednei Fernando. Até mais. Valeu! Positivo, QSL.